E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, o governo japonês parece, tá, que ele vai começar a mexer nas leis, tá, para os estrangeiros aqui no Japão, no caso, trabalhadores estrangeiros, tá? Por que eu tô falando isso? Olha só o que saiu aqui na mídia, né, na mídia japonesa, só para você ficar atento a essa situação. Por que eu falo isso? Porque se o Japão não tivesse interesse em mexer nas leis, ele não faria esse tipo de censo, tá? De pesquisa. Então, se o Japão vai começar a compilar novas estatísticas, é porque ele tem interesse em mexer algumas partes na lei, tá? Olha só, vem com o tio aqui. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Mas vamos lá. O Ministério do Trabalho planeja começar a compilar novas estatísticas para os trabalhadores estrangeiros no Japão, para monitorar fatores como salário, padrões de trabalho e horas de trabalho a partir do próximo ano fiscal. Então, se vai haver, como é que se fala assim, monitoramento, alguma coisa por trás já está ventilando, tá? Então já vão ficando espertos aí. Por que eu falo isso? Às vezes pode ser leis que pode ser que melhorem, ou pode ser leis que pode ser que piorem a situação, tá? Estas devem ser as primeiras estatísticas focadas em trabalhadores estrangeiros. Como dados básicos para análise de mercado de trabalho e formulação de políticas, eles serão usados para melhorar o tratamento de trabalhadores estrangeiros, ajudar as pessoas a encontrar emprego e combinar pessoal altamente especializado com as empresas. Então você vê que eles já têm uma ideia que eles vão mudar as leis. Isso aqui já deixou bem claro. Eu vou até ler de novo. Ó. Essas devem ser as primeiras estatísticas focadas em estrangeiros, como os dados básicos para análise do mercado de trabalho e formulação de políticas. E eles serão usados para melhorar. Serão usados, então, sinal que eles já vão mudar as leis. Serão usados para melhorar o tratamento dos trabalhadores estrangeiros, ajudar as pessoas a encontrar empregos e combinar pessoal altamente especializado com empresas. Então, o que isso quer dizer? Eles estão de olho em pessoal que tenha diploma, pessoal com escolaridade. Tá? Então, pode ser que, dependendo da situação, eles deem uma modificada na parte de vistos para as pessoas com escolaridade baixa. Tá? Então, já vai ficando atento a isso. Porque o Kishida ele já vinha anunciando essa parte de... Como é que se diz? De encaixar pessoas, procurar pessoas, principalmente pessoal de TI. Tá? Eles estão doidos atrás de TI. Então, o pessoal que trabalha com TI, que é formado em TI no Brasil, ou tem alguma formação assim, ou não precisa ter formação, mas precisa ter gabarito na área, pode se candidatar aqui no Japão. Tá? Tanto que tem empresas que estão, como é que se fala assim, fazendo do inglês a língua padrão dentro da empresa. Então, o que isso quer dizer? Que não há tanta necessária... a língua japonesa em si não vai ser tanto necessário dentro da firma. Claro que fora da firma, se você souber o japonês, você vai ter uma vida muito melhor. Porque não dependa do inglês no Japão, já vou avisando. Tá? Porque uma grande parcela da população não sabe inglês e alguma outra parte da parcela do que sabe inglês fala muito mal o inglês. Tá? São poucos que falam bem o inglês. Tá? Então... dá dificuldade? Dá uma dificuldade danada. Igual, por exemplo, rotodogo. O que isso significa para você? É o hot dog. Doa. O que significa para você? Para você que sabe falar inglês. Doa. O que significa? É door. Porta. E aí? Entende a diferença? Então tem muita gente que passa dificuldade. Eu, quando eu estudava muito inglês aqui no Japão, queria exercitar o inglês. Aqui no Japão, eu não consegui. Tá, eu passei muita dificuldade, então eu falei assim, não, larga pra lá, vou estudar em Nihongo, porque o inglês aqui não virou, tá? Então, só tomem cuidado, tá? Com essa parte de línguas.
O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência pretende incluir os custos relacionados em sua solicitação de orçamento para o próximo exercício financeiro, para o próximo ano fiscal. Segundo o Ministério, havia aproximadamente 1,727 milhão de trabalhadores estrangeiros no Japão em outubro de 2021, um recorde pelo 9º ano consecutivo. Os trabalhadores estrangeiros representam cerca de 3% de todos os empregados no Japão. Se levar em conta que o Japão tem uma população de uma média de 127 milhões de pessoas, 1 milhão e pouco, é pouco mesmo, né? Espera-se que aumentem ainda mais quando a economia se recuperar dos danos causados pelo coronavírus. À medida que o número de trabalhadores japoneses continua a diminuir devido à baixa taxa de natalidade, espera-se que a porcentagem de trabalhadores estrangeiros aumente. Bom, isso é fato, tá? Que o Japão está se movendo para isso, tanto que os países asiáticos aqui estão tendo prioridade para entrar no Japão para trabalhar. Isso é outro fato também. Tá? Só que o Japão, já vou dar as dicas, tá? O Japão, você não precisa ser casado com um descendente para vir para cá, você não precisa ter descendência para vir para cá. Claro que existem uma série de critérios para poder vir para cá, não é assim, vou me candidatar, eu vou. Existem uma série de critérios, só que se você se candidatar a uma empresa e essa empresa ela abraçar, você consegue vir, essa empresa ela vai servir de rochoninho para você. Tá? Só que aquilo, você vai ter todo o trabalho de entrar em contato com a empresa, seja via e-mail, né, ou algum por videoconferência, conversar com o RH dessa empresa, tá? Por isso que eu falo que o Japão está de olho nesses tipos de estrangeiro que conseguem se comunicar, tá? E que tenha escolaridade. O Japão está de olho, tem muito de olho nessa parte, igual a parte de hospital, eles estão procurando demais pessoas para trabalhar em hospitais aqui no Japão. Parte de TI eles estão procurando demais, tá? Tanto que se você olhar os classificados como é que se fala assim? Não são empreiteiras, mas são intermediadores, tá? Eles fazem o chocar, eles fazem a apresentação da pessoa ali para a empresa, dos estrangeiros. Os salários para as pessoas que trabalham numa fábrica, quando eles anunciam, e os salários que eles anunciam para pessoas que já sabem mais de uma língua, que é para um servicinho um pouco melhor, é brutal a diferença, é brutal, tá? Então, como é que se fala assim? Dá para as pessoas ganharem dinheiro no Japão ainda? Dá, mas esquece essa mentalidade, entre aspas, que só hackém, só empreiteiro, esquece, pelo amor de Deus, tá? Existem várias opções aqui no Japão, mesmo as pessoas que não têm, como é que se fala, descendência, que queiram vir para cá, elas têm opções, tem. Se você for pegar um papel daquele para tirar o visto, você vai ver que tem vistos para professores, para esportistas, para negócios, mas tem uma série de vistos, tem mais de 20 tipos de vistos para as pessoas. Eu não sei porque que as pessoas se apegam muito naquilo. Se formou-se uma cultura que precisa ser casado com o japonês para vir para cá, e não é. Tá entendendo? Claro que existem outras dificuldades. Você ser casado com descendente japonês é muito mais fácil para você vir, tá? Não requer tanto esforço, tanto trabalho. Mas em compensação, essas pessoas que conseguem vir para cá com esses outros tipos de gabarito, elas ganham muito mais, tá? Porque eu já vi isso. Eu tô até pensando, tá? Se você gostar dessa ideia, diz para mim nos comentários. Eu tô com a ideia de começar a postar na parte de comunidades, ali naquela parte escrita onde vai as fotos, né, com comentários, anúncios de emprego por fora de empreiteiras, que eu vejo assim, que eu recebo alguns feeds, né, que eu tenho assinatura em alguns locais, e eles mandam para mim esses anúncios de emprego. Tá? Então eu estou pensando em começar a colocar lá nos comentários. Escreve para mim aí nos comentários se você acha que a ideia é boa ou não. Se vier com a quantidade significativa de comentários bacanas, eu vou colocar. Caso contrário, se vier só coisa esdrúxula, largo para lá. Mas continuando aqui. Atualmente, o Ministério só tem números
do Relatório de Emprego de Estrangeiros, apresentado pelos empregadores que fornecem o status de visto para os trabalhadores estrangeiros, como residentes permanentes ou estagiários técnicos. De acordo com esses dados, os maiores grupos de trabalhadores estrangeiros vieram no Vietnã, China, Filipina e Brasil. Tá? Então você vê que o Brasil ainda está no top 5 dos trabalhadores que vêm para cá. Nessa ordem, em outubro de 2021, as pessoas dessas nações representavam quase 70% de todos os trabalhadores estrangeiros. Você vê que tem os outros 30 aqui que é americano, canadense, iraniano, paquistanês e o caramba 4, tá? Que tem bastante aqui no Japão também. Em relação ao status do visto, o maior grupo, com cerca de 580 mil pessoas, estavam aqui em uma estadia baseada em status, como residência de longa duração, como é a minha, tá? No caso assim, long term resident, é aquele que geralmente é o de 3 anos, que é o que as pessoas costumam tirar. E o de cônjuge de residente permanente. Cerca de 390 mil pessoas estavam em áreas especializadas e técnicas, que incluem trabalhadores com talentos ou habilidades especializadas. Então você vê que eles estão procurando trabalhadores especializados para essas áreas. E cerca de 350 mil tinham status de estágio técnico, no caso estagiário técnico. Então você vê que 390 mil em áreas especializadas e técnicas. Então são pessoas que estão, independente daquele visto asiático que está vindo para cá, são pessoas que também vêm por contratos, né? Fora de empreiteiras. Então tem estatísticas assim que as pessoas não atentam. E é isso que eu tento trazer para você, porque para você expandir a mente, tá? Para você expandir seu ponto de vista, que não é ficar só naquela cultura, tem que ser casado para vir, que não sei o que. Não. Só que é aquela velha história. Se você começa a quebrar esse tipo de cultura, quebra as pernas das empreiteiras e das agenciadoras que trazem para o Japão. Porque muitas pessoas vão começar a tentar procurar por conta, mas é aquilo que eu falo, precisa ter escolaridade, tá? A pessoa precisa apresentar uma série de coisas, não é série de pré-requisitos, não é tão fácil, tá? Mas tem pessoas que conseguem, tem vários relatos de vários brasileiros que moram aqui no Japão, tá? Que não são casados com os descendentes e trabalham em firmas japonesas. Então, tem condições? Tem condições. É questão da pessoa se esforçar. Não é como é que fala assim, o estudo que eu faço hoje é um investimento para amanhã. Muita gente não faz isso. É a mesma coisa. O Nihongo que eu estudo hoje vai me servir amanhã. Entende? Então tem muita coisa que tem que ser levado com carinho, tá? Deixar a preguiça e procrastinação de lado, e ir para cima. Como é que se fala? É a mesma coisa. O Kishida, ele anunciou que para os trabalhadores aqui no Japão que estão parados, eles vão dar cursos, eles vão pagar cursos para essas pessoas se especializarem, principalmente na área de TI. E pelo menos eles anunciaram um site, né, lá, e pelo menos 80% desse site ele vai ser de graça, o curso. Os outros 20% deve ser um conteúdo um pouco mais pesado, então deve ser um conteúdo pago. Mas esses 80% vai ser um conteúdo livre. E dá para a pessoa ir pegando assim uma ideia teórica, tá claro que na prática ali você tem que exercitar. É igual programador. Programador você vai estudar, como é que se fala assim, programação orientada a objetos, etc. Isso é a parte teórica. Mas aí depois a linguagem de programação, mas você só vai ficar bom mesmo depois que você sentar ali e começar a codificar. Enquanto você não sentar a bunda na frente do computador e começar a codificar, você não vai ficar bom na programação. Isso é fato. Programação é puro treino. Eu falo isso porque eu tenho essa formação. Tá? Então, vida que se segue. Isso foi seguido em cerca de 330 mil pessoas que estavam trabalhando fora de sua especialização do visto, como trabalhadores de meio período estudantis. Tá? Então você vê que fica aquela ideia também, que tem pessoas que falam assim, eu vou para o Japão fazer intercâmbio e não posso trabalhar. Não, você vê que está aí, ó. As pessoas que conseguem fazer intercâmbio, no caso, assim, estudantil, e trabalhar. Claro que existem limitações também, tá? Nessa parte. Mas se você cativar um empregador, depois que terminar aquele período
do seu visto estudantil, se você cativou o empregador, ele pode servir como rochoninho para você ficar no Japão, continuar trabalhando. Mas isso depende do quê? De você somente se esforçar nas coisas. As coisas não estão vindo de mão beijada, e principalmente ultimamente as coisas estão muito mais difíceis. E de acordo com isso aqui, dependendo, o Ministério pode ser que dê uma piorada nessa lei. Porque que eu falo? Como eles estão procurando pessoas com escolaridade, eles vão dar prioridade para as pessoas com escolaridade. Tá? Porque quando se der uma crise igual que teve aqui no Japão agora por causa do coronavírus, as pessoas com escolaridade elas têm uma condição muito melhor de migrar de serviço, né, do que aquelas que dependendo, se não tem, como é que fala assim, um certo gabarito, elas ficam presas só àquela situação. E você vê que muita gente se lascou por causa disso aqui no Japão, na época quando a crise do coronavírus estava brava. Alguns dados sobre os salários dos trabalhadores estrangeiros estão incluídos na pesquisa básica sobre a estrutura salarial do Ministério. Mas o tamanho da amostra é pequeno e faltam detalhes em áreas como a correlação entre o tempo de serviço e os aumentos salariais. Isso torna difícil a determinar a situação real do trabalho. Nesse ponto, vai quebrar as pernas de muita empreiteira, né? Com a correlação entre tempo de serviço e salários e aumentos salariais. Porque tem pessoas que, dependendo, ela trabalha 5, 10 anos numa empreiteira e recebe aumentos ínfimos, para não falar assim, quase nenhum. Tá? Nessa parte, ele vai quebrar muita perna de muita empreiteira, caso o governo japonês mude a lei. Tá? Para comparar suas situações com os trabalhadores japoneses, as novas estatísticas incluirão os mesmos itens de pesquisa de tendência de emprego existente no Ministério. Na nova pesquisa, itens como número de trabalhadores por situação de emprego como regular ou irregular, né? Então, tipo, regular se você é contratado de empresa, se você não é contratado de empresa, né? Part-time, arubaito, haken, tá? Então vai ter essa diferença. Salários, tá? Jornada de trabalho, taxa de rotatividade serão analisados e discriminados por setor, porte da empresa e a prefeitura. Então, se uma empresa, por exemplo, tem uma rotatividade muito grande de pessoas ali, alguma coisa tem, tá? Aí, dependendo, pode ser que o Japão em si caia matando em cima dessas empresas. Então, é aquela velha história, né? O comércio de passagens pode ser que vai dar uma brecada. Ah, japonês, mas o que é comércio de passagem? Eu não vou falar, tá? Mas os mais antigos de Japão já tem uma noção do que é o comércio de passagens, e as pessoas que têm um certo tino também. Não vou falar porque senão vai pegar mal pra caramba, aí eu vou ser massacrado aqui, tá? Porque eu sei que tem muita gente de empreiteiro que acaba assistindo meus vídeos, mas vai acabar, dependendo, pode ser que dê uma diminuída nisso, porque a taxa de rotatividade, o governo vai ver, tem alguma coisa errada com aquele local, tá aí entrando muita gente, tá saindo muita gente, ou o serviço é porcaria, ou não estão pagando bem, alguma coisa está acontecendo, tá? Então, você vê que vai muita coisa, pode ser que piore, mas muita coisa pode ser que melhore também, tá? Mas de qualquer maneira, continuando aqui, a pesquisa sobre os trabalhadores estrangeiros individuais e seus empregadores será realizada uma vez por ano a partir do próximo ano fiscal. Além da nacionalidade, o status do visto e duração do emprego, a pesquisa se concentrará em itens relacionados ao emprego e trabalho, como o tipo de trabalho, a renda, o aumento de salário, tá? Por isso que eu estou falando. Essas empreiteiras que o nego trabalha ali 5, 10 anos, mal teve um aumento, agora vai cair na rede do governo. Tá? Então, espera que muita coisa vai mudar para melhor, muita coisa vai dar uma piorada também. Tá? Por um lado vai melhorar, por outro lado vai dar uma piorada. Mas, continuando. O tempo de emprego e a cobertura de seguro social. Seções exclusivas para os trabalhadores estrangeiros, como a formação educacional em seu país de origem e a quantidade de dinheiro remetida aos parentes lá, também serão incluídas. Então você vê que a formação educacional eles estão batendo muito em cima.
Muito. Então, existe uma grande chance do Japão dar prioridade para vistos para as pessoas que tenham algum grau de escolaridade. Tá? Primeiro, aí depois, se não tiver opção, vai baixando a situação para não ficar sem trabalhadores. Mas até porque está no Sudeste Asiático aqui, que vem muitos trabalhadores de lá, que todo mundo tem escolaridade, né? Então, verdade seja dita também. Mas pode ser que grande é a chance do Japão dar prioridade para as pessoas que têm algum grau de escolaridade, principalmente os formados, tá? Porque o Japão está igual ao Canadá e Estados Unidos, eles estão procurando gente formada e especializada, né? Então eles estão caçando pessoas mesmo, tá? Então está uma guerra entre esses países, está Canadá, Estados Unidos, Japão e Inglaterra, procurando pessoal especializado. Quem tiver dúvida do que eu estou falando nesse ponto, só dá uma googlada aí que você vai ver várias notícias falando sobre esse tipo de coisa, tá? Tanto que os países estão melhorando essa parte, estão dando umas condições de vistos muito mais fáceis para atrair essa mão de obra, tá? Estrangeira para os países dele, porque eles não querem ficar para trás. Então, dentro desse meio tempo, pode ser que apareça algum gênio ali no meio daquelas pessoas que tem uma ideia que vão levar aquele país para frente, aquelas empresas para frente. E é isso que eles querem. Então eles não podem se dar o luxo de ficar perdendo mão de obra especializada. Só que eles querem conformação, tá certo? Os questionários serão distribuídos por meio de empresas que empregam os estrangeiros e um site multilingüe dedicado será criado para permitir que os trabalhadores estrangeiros respondam diretamente a eles. Então é aquela velha história: se a empreiteira que você está não te entregar esse questionário na base da sacanagem, existe o site lá para você responder. Então, se você quiser responder de alguma maneira ou outra, você vai ter dois meios, tá? Então vai depender de você quiser mudar a sua situação no Japão. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se você responder o questionário, eu responder, minha esposa responder, cada um fizer a sua parte, de grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão o governo vai ganhando os dados que ele precisa, e com isso pode ser que ele melhore ou piore a situação. Mas isso aí vai depender da cabeça dos governantes. Mas se ele tiver poucos dados, ele não consegue fazer nada. Mas se ele tiver muitos dados, ele consegue fazer coisas assim maravilhosas. Isso eu falo para você porque qualquer gestor, qualquer administrador de empresa, ele sofre com falta de dados. Mas quando ele tem dados sobrando, os caras fazem milagre com isso. Mas é aquela velha história, tá? Depende de cada um, tá? Se você fizer a sua parte, eu fizer a minha parte, isso pode ser que melhore a situação dos futuros estrangeiros que virão para cá e das pessoas que já estão aqui. Tá certo? Mas continuando. O conteúdo está sendo analisado por um grupo de estudos de especialistas do Ministério e será decidido com a aprovação do Ministério da Administração Interna e Comunicações. Então você vê que o plano já está traçado, o plano já está começando a entrar em execução, tá? Aí é aquela velha história. Vai depender de você fazer a sua parte, como eu fazer a minha parte, como todos fazerem a parte de cada um. Tá? E você vê que o Japão, entre aspas, está tentando fazer a parte dele. Pode não ser suficiente aos seus olhos ou aos meus olhos. Sim, claro. Não tem como o Japão alegrar a gregos e troianos. Nem Jesus alegrou a todo mundo. Tá? Isso é fato. Mas é aquela velha história. É melhor um primeiro passo do que nenhum. É igual que eu já falo nos outros vídeos também. É a mesma coisa em questão de investir o dinheiro. Invista o seu dinheiro, nem que seja pouquinho, dê um primeiro passo do que não dar nenhum, tá? É melhor você ir tentando aos poucos, igual que o governo japonês sempre faz. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo deve se lembrar que o governo, antes de qualquer mudança de lei brusca, ele faz testes de 2, 3 meses. Então ele implementa uma lei básica, esdrúxula, e de acordo com aquele ali, ele vai vendo os problemas e ele vai refinando aquilo. E isso aqui é
É outra coisa, é coisa que nós deveríamos fazer para a nossa vida também. Começam com investimento? Começam com investimento baixo, de baixo risco, ou de risco nenhum, tá? Na parte dos conservadores. E coloca ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Na hora que você vai ver esse pouquinho, daqui a pouco já está um montante que você vai assustar, tá? Mas é aquela velha história. Tem que começar a dar um primeiro passo para tudo. É a mesma coisa estudar japonês. Já estudar japonês não é trabalho, é investimento. Como qualquer outra língua, estudar o inglês, o espanhol, o japonês, o português, é investimento. Mas tem que ser dado o primeiro passo. Se a pessoa não der o primeiro passo, como é que ela vai começar a galgar? Como é que se fala assim? Patamares maiores. Todo mundo sonha grande. Sonhar é fácil. Mas sonhar, quando você despenca lá de cima, quanto mais alto você sonha, maior é o dano. Mas se você ir galgando aos poucos, você vai ver que seu sonho não vai ser aquele sonho assim, que já vai lá no céu. Você vai passo a passo. Então você vai vendo aonde você pode pisar, aonde você consegue pisar. Você consegue ir de uma forma realista, sem ficar viajando na maionese. É nisso que muita gente tem depressão também. Viaja na maionese, depois quando a realidade bate na cara, pau! Chora, dói. Tá? E é para evitar esse tipo de coisa que eu já tento fazer certos vídeos aqui para as pessoas não passarem por isso. Porque eu já vi muita gente aqui dar com a cara no muro da realidade aqui no Japão. Vi pela primeira vez aqui e não ficar 2 semanas, falar assim, Deus me livre morar nesse país aqui e ir embora. Tá? Porque deu com a cara da realidade aqui no Japão, que a coisa não era da forma que pensava. Por quê? Cria-se uma ilusão muito grande no Japão, que o Japão é o país do dinheiro, que o Japão tem, é igual o Mágico de Oz, tem a estrada de tijolinhos amarelos ali. Não, pô. Tudo tem muito esforço, requer muito esforço, muito trabalho aqui no Japão. Muita gente não vê isso. E muita gente passa aquela ideia romântica que o Japão, nossa, o Japão vai dar dinheiro, que nós vamos ganhar dinheiro, eu vou comprar minha casa em 2 anos. Você pode até comprar sua casa em 2 anos, mas aquela velha história, a que custo? Entende? Eu já vi pessoas que trabalharam comigo, que elas passaram um mês inteiro comendo capurame. Só capurame. Isso quando eu trabalhava na Murata de Shiga. Tinha 2 pessoas que trabalhavam junto comigo na parte do Kimbikyo. Só comia capurame, que ele fala assim, ó, minha meta é 5 anos, eu vou juntar dinheiro nesses 5 anos, eu vou embora em 5 anos. E as misérias fizeram. Mas a que custo? Vocês entendem? Então tem muita coisa que eu já vi, baseado nos outros, que eu falo assim, pô, eu tiro meu chapéu pra esse cara. Ele pode ter sacrificado a saúde dele todinha, comendo capurame, mas ele conseguiu a meta dele. Ele conseguiu a quantidade de dinheiro no tempo que ele quis, no tempo que ele determinou. Pessoas assim crescem na vida. A que custo? Cada um sabe o preço que quer pagar. Tá? Mas existem para tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um custo. O vídeo ficou longo? Ficou longo. Tá? Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Eu tenho certeza que nem 5% de todas as pessoas que assistirem esse vídeo vai chegar até o final. Tá? Mas eu espero que desse vídeo você consiga tirar alguma lição de força para você conseguir seguir em frente de alguma maneira, ou no estudo, ou no trabalho, ou na sua determinação de vida, no campo amoroso, seja lá o campo que for. Tá? Mas não desista e não demore. Porque tudo não vem fácil. Não vai vir fácil. Ah, japonês, mas é a lei da atração. Se você não fizer a sua parte, a lei da atração não vai fazer a parte dela. Entende? Então você tem que realmente começar a se esforçar em algum ponto, se você quer crescer. Tá? Senão, vai ser só mais um nas estatísticas que vieram para cá, não construiu nada, a vida passou e ficou. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.